Olá a todos, e o vídeo de hoje será sobre insuficiência renal aguda, o nome correto, injúria renal aguda. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa que você conheça que possa precisar desse tipo de informação e conhecimento. Sem mais delongas, vamos para o vídeo propriamente dito. Então, qual é o objetivo da aula? O que vocês têm que sair daqui sabendo depois de assistir esse vídeo? Diagnosticar precocemente a injúria renal aguda, antiga insuficiência renal aguda, identificar suas causas através da história clínica e exames complementares, tratar precocemente essas diferentes causas e tipos de insuficiência renal aguda, na verdade, injúria renal aguda, evitar o agravamento da ira com a necessidade de hemodiálise, porque se o diagnóstico não for precoce, não for tratado adequadamente a causa e conduzido adequadamente o caso, o paciente vai evoluir para a necessidade de hemodiálise, e isso sempre implica em uma mortalidade maior, e reconhecer as indicações de hemodiálise na urgência. Você tem que chamar o nefrologista, passar o catéter duplo lumen e dialisar, senão o paciente corre risco de morte. Então, esses são os objetivos desse vídeo. Então, qual é o critério, o conceito? Basicamente, seria a redução abrupta e reversível da taxa de filtração glomerular, com aumento da ureia e creatinina séricas, levando a sintomas e sinais como oligúria e retenção hídrica. Boa parte das vezes, você só nota o aumento de ureia e creatinina num paciente que tem risco de uma injúria renal aguda. Então, muitas vezes, para chegar nesses sinais e sintomas de oligúria e retenção hídrica, são iras mais avançadas, que muitas vezes se descobre só com exame laboratorial. E qual é o objetivo? Então, uma vez você suspeitando ou tendo certeza que existe uma ira, uma injúria renal aguda, com a redução abrupta e irreversível da taxa de filtração glomerular, você vai conduzir e manejar de forma rápida e imediata. O que é conduzir e manejar? Então, se tem uma injúria renal aguda pré-renal, vai precisar da reposição volêmica, por exemplo. Eu vou detalhar isso nos próximos slides, mas basicamente é isso. Se tem uma pós-renal, você tem que desobstruir o trato urinário, boa parte das vezes com sonda vesical de demora. Então, esse é o manejo clínico rápido e imediato, isso que deve fazer, senão o paciente corre risco de complicações graves, como hemodiálise e morte. Então, evitar evoluir para as formas severas com necessidade de hemodiálise através desse reconhecimento e condução e manejo adequados, que nós vamos falar sobre isso nos próximos slides. Então, vamos lá. Então, o CADIGO seria o critério que a gente usa para o diagnóstico de injúria renal aguda. Então, basicamente, vai ter um aumento de creatinina maior ou igual a 0,3 mg por decilitro em 48 horas, o aumento da creatinina séricas maior que 50%, supondo, é 0,5 a creatinina, foi para 1, então aumento da creatinina sérica mais de 50% em 7 dias, e uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas. Esse é o momento ideal de descobrir a ira, porque aqui você vai ter mais capacidade de manejo, maior impacto na intervenção que você for fazer. Porque existem graus 2 e 3 do CADIGO, que são graus mais elevados, e muitas vezes você perdeu a janela de oportunidade de conduzir o paciente de forma melhor, mais adequada, com menos risco. Então, para memorizar, reforçando, se a creatinina basal aumentar mais que 0,3 em 24 horas, creatinina aumentar mais que 50% no valor de base em 7 dias, ou o débito urinário for menor que 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas, entra no critério de IRA, grau 1, e a gente tem que tentar reconhecer isso. Então, seu paciente não pode ficar sem esse diagnóstico precoce, tá? Então, é nessa fase que é o ideal de a gente descobrir a IRA. As outras fases, né? O estágio 2, então, creatinina sobe 2 a 2 vezes 0,9 de creatinina de base, diurese 0,5 ml por quilo por hora por mais de 12 horas, menor do que isso, ou a terceira fase, que seria pior, aumento mais do que 3 vezes a creatinina, ou creatinina maior que 4, com necessidade de terapia de hemodiálise mesmo, tá? Ou 0,3 mg por quilo por hora por mais de 24 horas, menos que 0,3, né? Uma diurese menor que isso, ou anúria por mais de 12 horas. Aí quase sempre esse aqui já é dialítico, o estágio 3, que a gente tem que tentar evitar ao máximo possível chegar aqui. Então, qual é a próxima coisa que a gente tem que sempre estar atento? Parte dos pacientes vão estar no grau 3, no estágio 3, infelizmente não foi possível ou o diagnóstico foi mais tardio, chegou, procurou o hospital de forma mais tardialmente. Você tem que saber reconhecer os critérios, as indicações de hemodiálise na urgência, porque se você não reconhecer, o paciente vai morrer durante o plantão. Então, quais são as indicações de hemodiálise na urgência, que tem que passar um cateter duplo lumen, tem que chamar nefro para fazer hemodiálise. Então, vai ser hipervolemia com edema pulmonar, é uma indicação,
Hiperpotassemia, a outra indicação muito comum de diálise na urgência. Uremia, em geral, manifesta com pericardite e encefalopatia urêmica. Acidose metabólica severa, em geral, pH menor que 7,1. Tendo um desses 4 critérios ou mais, em geral, o paciente cai em hemodiálise e você tem que reconhecer e fazer essa hemodiálise, senão o paciente vai falecer. Então é importantíssimo vocês terem isso na cabeça e indicar prontamente quando um desses critérios surgir no seu paciente. Então, hipervolemia com edema pulmonar. Então, vai ser uma dispneia, um esforço respiratório mais intenso, com o exame físico, o paciente vai estar com crepitações pulmonares, expectoração rosa, algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes vai acontecer, um raio-x com sinais de congestão, a ausência de resposta furosemida, que a maioria das vezes você vai tentar. Você vai tratar o edema agudo de pulmão com 4 ampolas de furosemida, seguida em geral de 2 ampolas de 6 em 6 ou 8 em 8 horas. Parte dos pacientes com IRA e hipervolemia com edema pulmonar respondem a isso aqui e muitas vezes você consegue fazer que o paciente escape da necessidade de hemodiálise, o que é muito bom. Alguns não vão responder, vão continuar oligúricos ou anúricos e isso é uma indicação de hemodiálise, porque é a única forma de resolver a hipervolemia desse paciente. Então é essa a indicação, lembrando que você tem a furosemida como uma carta na manga, que pode funcionar em parte dos casos, em outras não, e a que não funcionar, a diálise vai estar bem indicada. A outra indicação de hemodiálise na urgência é hiperpotassemia severa. Tem até um vídeo disso, de hiperpotassemia. Assistam, porque é importante agregar esse conhecimento que a gente está trazendo aqui na IRA, agregar o conhecimento de hiperpotassemia. Então, o potássio sérico, em geral, vai estar maior que 6,5 e ou o paciente vai estar fazendo arritmias ou fraqueza muscular intensa. Então, isso já indica hemodiálise na urgência. Uma outra forma, um outro contexto, pode ser com um potássio sérico que é maior que 5,5, mas a instalação é rápida. Por exemplo, rabdomiólise. Um paciente tem uma função renal normal, acontece uma rabdomiólise por algum motivo, e essa instalação rápida da insuficiência renal e do potássio sérico, que vai de 4, 3,5 que é normal, para mais que 5,5, gera arritmias e fraqueza muscular. Então, você pode ser obrigado a dialisar, muitas vezes com potássio só entre 5,5 e 6,5, por exemplo. Mas é uma minoria dos casos, só os casos que têm rápida instalação. A maioria deles, potássio maior que 6,5, que indicaria hemodiálise na urgência. E a outra seria sintomas severos de uremia. Então, rebaixamento de consciência, crises convulsivas ou pericardite urêmica, que a causa não é outra da crise convulsiva, não há outra causa do rebaixamento de consciência, nem da pericardite, se pressupõe ou tem certeza que seja uremia, é uma indicação de hemodiálise na urgência. Vocês não podem esquecer disso e sempre tem que indicar. E a última indicação seria uma acidose metabólica severa, em geral pH menor que 7,1, um paciente com ligúria importante ou anúria, lembrando que essa acidose metabólica muitas vezes leva a arritmias, a hiporresponsividade de aminas, você dá noradrenalina, ela não funciona, tem que ter doses cada vez mais altas, então isso pode ser por causa da acidose metabólica severa, uma depressão miocárdica com vasodilatação arterial e vasoconstrição venosa, e muitas vezes você pode optar pela reposição de bicarbonato de sódio, alcançando um bicarbonato entre 20 e 22 e um pH maior que 7,2. Às vezes o bicarbonato a gente consegue fazer. São várias formas de reposição, uma boa parte das vezes a gente usa 1 ml por quilo de bicarbonato de sódio a 8,4%, mas se isso não for possível ou o paciente não responder, você vai ter que fazer a hemodiálise, tá? Então essas são as 4 causas de hemodiálise na urgência. Só um adendo, uma consideração importante. Se a causa dessa acidose metabólica severa, ou seja, o pH menor que 7,1, é uma cetoacidose diabética, muitas vezes você não indica nem bicarbonato, muito menos hemodiálise, porque só o tratamento da CAD, da cetoacidose diabética, é suficiente para reverter a acidose e quase sempre reverter a IRA, a injúria renal aguda. Então lembre disso, no contexto de cetoacidose, você talvez não precise de nem dialisar, nem fazer bicarbonato e só o tratamento da cetoacidose seja suficiente. Lembrando também para assistir no canal o vídeo de cetoacidose e estado hiperosmolar, que é muito importante agregar mais esse conhecimento, que certamente, assim como tem injúria renal aguda no plantão, vai ter cetoacidose, tá? Então lembre-se disso sempre. Uma vez você já definindo que o paciente não precisa de hemodiálise na urgência, que é a principal pergunta a ser feita, a primeira, não a principal, mas a primeira, você passa para o próximo passo. O paciente com creatinina elevada, ele pode estar em 3 situações.
Ou ele tem uma injúria renal aguda, ou seja, reversível, você tem que descobrir o que está causando isso e tratar que melhora. Ou ele tem uma doença renal crônica agudizada, por exemplo, ele já tem uma hipertensão ou diabetes de longa data, e isso já leva a uma perda de glomerular crônica, progressiva, e em cima disso ele faz uma infecção, uma sepse. Então a creatinina dele já é 2, 2,5 é basal, aí vem uma sepse ou um sangramento e a creatinina sobe para 4, 5. Isso é insuficiência renal crônica agudizada. Ele tem uma perda definitiva já de função renal, que não vai voltar, nada que você fizer vai voltar a isso, mas tem uma perda reversível associada, e que é isso que eu falei, um sangramento, uma sepse, uma obstrução, uma obstrução de via urinária. E quando você corrige essa causa reversível, o paciente volta para a creatinina basal dele, que é, por exemplo, 2, 2,5. Você não vai resolver o que já perdeu de néfron, mas vai resolver aquele componente reversível, tá? E uma doença renal crônica não dialítica ou dialítica, que o rim já está assim, já perdeu parte ou grande parte da função e nada que você fizer vai resolver. Então, a creatinina nunca vai melhorar. Por exemplo, se for um caso dialítico, é claro que varia de paciente para paciente, mas vai dar creatinina 5, 6 ou mais e o paciente já tem critério de hemodiálise e vai ficar em programa de hemodiálise o resto da vida até conseguir um transplante. Aí, nesses casos, não tem que tentar descobrir causa de injúria renal aguda. Nesses casos, o paciente já é crônico, ele tem que ser encaminhado para um serviço de nefrologia para fazer hemodiálise. Então, você vai fazer essa diferenciação basicamente com anamnese, exame físico, exames complementares, que nos próximos slides eu vou explicar como é que se diferencia uma coisa da outra, tá? O importante que esse vídeo traz é como resolver a injúria renal aguda e a doença renal crônica agudizada, porque se ele tem uma DRC, uma IRC agudizada, tem um componente reversível, ou seja, você tem um poder de intervir e melhorar essa função renal. Aqui na doença renal crônica dialítica ou não dialítica, isso já não é mais possível, tá? Seguida, você vai tentar descobrir com a anamnese, exame físico, exames complementares, qual tipo de IRA, de injúria renal aguda o paciente tem. Pré-renal, que essa aqui é a principal. 70, 75, até 75% dos casos de injúria renal aguda são por causa de pré-renal, que vamos detalhar nos próximos slides. Se você conseguir manejar isso, grande parte dos problemas do seu plantão com insuficiência renal já vai estar resolvido, tá? Então, é importantíssimo. É a principal mensagem que eu vou passar nesse vídeo, é como resolver a questão do pré-renal, que vai resolver 75% dos seus casos, tá? Intrínseca, é raro, pessoal, assim, é relativamente raro. Cerca de 5% dos casos é insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, intrínseca, tá? Mas vocês têm que saber reconhecer e como fazer. E 10% é pós-renal, tem uma obstrução de via urinária, você tem que resolver. E também é importantíssimo, porque essas duas vai ser grande parte dos problemas que você vai ter no plantão, pré-renal e pós-renal. Essa aqui possivelmente você vai ter que encaminhar para serviço de nefrologia, chamar um nefrologista para resolver, mas você vai pedir os exames iniciais que vai descobrir muitas vezes a causa. Então vamos lá. Então pré-renal, então como eu falei, a principal causa de injúria renal aguda, é o que vocês realmente não podem deixar passar, é onde a gente tem maior poder de intervenção, onde você muda a vida do paciente para melhor, salva a vida dele efetivamente. E por que ela acontece? Tem uma hipovolemia ou um choque hipovolêmico, que pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, tá? Então pode ser ambos. E acontece uma diminuição da perfusão renal. Então aqui, tá vendo a artéria renal? Então vem aferente, eferente, não vai chegar sangue e volume suficiente para fazer a filtração glomerular. É claro que vai acontecer insuficiência renal. Então, assim, tem uma hipotensão severa por algum motivo, não vai chegar uma pressão de perfusão, sangue suficiente, volemia o suficiente para acontecer essa filtração glomerular aqui, vai diminuir a excreção e, obviamente, vai acumular ureia e creatinina e desenvolver a injúria renal aguda. Então, é essa a fisiopatologia. Sempre vai acontecer no choque hipovolêmico, no hemorrágico, que aqui são perdas urinárias, supondo o paciente tem poliúrias severas por algum motivo, perda digestiva, que é principalmente hemorragia digestiva alta e baixa, perda cutânea, um grande queimado, por exemplo, que desidrata profundamente, ou sequestro do terceiro espaço, por exemplo, uma pancreatite aguda grave, que sequestra bastante líquido em torno do pâncreas ali, intraabdominal, e isso gera, claro, uma desidratação, uma hipovolemia importante. Então, essa é a principal causa de injúria renal aguda. Vocês têm que identificar qual dessas perdas estão acontecendo no paciente que está com injúria renal aguda, tratá-la e fazer a correta reposição volêmica. Sempre isso. É importantíssimo. Isso aqui que você vai salvar a vida e evitar a diálise em grande parte dos pacientes com insuficiência renal no seu plantão.
Como é que a gente faz isso em geral, que a literatura recomenda? Então, o choque hipovolêmico não hemorrágico, em geral, a gente administra 1 a 3 litros de cristalóide, que é soro fisiológico ou ring lactato. Em seguida, faz uma soroterapia de manutenção, soro fisiológico mesmo, a 75 ml hora, e avalia a resposta à reposição volêmica. Pessoal, para entender melhor como faz isso, é claro que aqui está uma coisa bem objetiva, prática, que você pode usar sim no plantão, mas se você entender com mais profundidade, não é nem detalhes não, com mais profundidade, assista um vídeo de reposição volêmica, que vocês vão entender melhor como é que é ver a resposta da reposição volêmica. Você dá volume, vê qual paciente que responde ou não, que isso que vai limitar e definir a quantidade de volume de cristalóide, de soro fisiológico ou ring lactato que você vai correr no paciente. Então é isso aqui que vocês vão fazer e assistam um vídeo de reposição volêmica, por favor. Tem que agregar o conhecimento. Se o paciente tem risco de edema agudo de pulmão, em geral é um paciente que se desconfia, ou seja, presume que ele tem uma insuficiência cardíaca, ou tem certeza que ele tem, você vai fazer uma administração de reposição volêmica mais cuidadosa, mais cautelosa. Administra 250 e 250 ml, até 1 litro de soro fisiológico, vai fazendo 250, olha o paciente, ausculta, vê a frequência cardíaca, PA, se não aconteceu nada de errado, mais 250, e assim sucessivamente até chegar a 1 litro, e avalia a resposta à reposição volêmica. Você fez 250, 2, 3 vezes não respondeu, até 2 vezes não respondeu, para por aí, em geral ele não é responsivo. Ou se ele começou a fazer crepitação, para por aí. Mas de 200 a 250 é uma forma mais cautelosa e, em geral, assim você consegue evitar uma congestão, um edema agudo franco, um edema agudo de pulmão franco, que é essa figurinha aqui, tá? Então é isso no paciente que você presume ou tem certeza que tem uma insuficiência cardíaca. E existem as causas de choque hipovolêmico hemorrágico, que basicamente são as hemorragias digestivas altas e baixas, ou traumatismo, em geral trauma torácico, abdominal, de ossos longos e vasculares. Nesses casos é reposição volêmica com cristalóide, se tem hipotensão, ou seja, choque hemorrágico 3 ou 4, você vai dar concentrado de hemácia, aí tem um vídeo só de choque hipovolêmico, assista para vocês entenderem melhor isso, mas basicamente é isso, reposição volêmica com cristalóide, se o choque hemorrágico for mais grave, associado com concentrado de hemácia, e vocês vão ter que fechar a torneira, como diz o pessoal. Então tem que fazer hemostasia, que é no bloco cirúrgico ou através de endoscopia, dependendo da causa e da hemorragia que o paciente tiver. Então é importantíssimo isso. E é através desse manejo, dessa condução, que você vai parar de acontecer injúria renal aguda. É sim um mecanismo que você evita, que senão o paciente vai continuar fazendo insuficiência renal, injúria renal, vira necrose tubular aguda e o paciente tem que fazer hemodiálise. Isso em si já aumenta a mortalidade. Então, basicamente é isso. Outras causas que são classificadas como pré-renais são a insuficiência cardíaca severa, levando a síndrome cardiorrenal, por diminuição do volume efetivo arterial efetivo. Em geral, é tratar a insuficiência cardíaca dentro do possível, tá? E de hepatopatia crônica avançada, que seria a síndrome hepatorrenal. Então, vocês não vão fazer reposição volêmica, tem um tratamento específico para síndrome cardiorrenal e hepatorrenal, que é basicamente tratar essas doenças de base, da ICC severa e da cirrose. E o paciente tem essa injúria renal classificada como pré-renal, porque obviamente vai chegar menos fluxo sanguíneo renal e por isso que a ureia creatinina aumenta, tá? E outras duas que seriam a nefropatia induzida por contraste. Então vai fazer uma tomografia, por exemplo, uma angio-TC, injeta contraste, isso gera uma vasoconstrição renal que vai levar a uma injúria renal que é considerada pré-renal, assim como rabdomiólise, que tem um componente pré-renal, porque sequestra muito líquido no músculo lesado, e além do componente lá de mioglobulina que lesa o néfro propriamente dito, tá? Então essas são duas outras formas, os diagnósticos de injúria renal pré-renal. Então, seguindo, toda vez que o paciente tem uma hipovolemia, um choque hipovolêmico, e ele é ou mal conduzido, ou é tão grave que não é possível resolver essa hipovolemia, o paciente evolui com necrose tubular aguda. Acontece isso aqui. E quando isso acontece de forma severa, que existem as necroses tubulares agudas parciais, mas aí tem uma resposta à reposição volêmica e o paciente vai reduzindo a creatinina gradualmente, claro que de forma mais lenta, mas vai reduzindo a creatinina sem precisar de hemodiálise. Agora, quando ela acontece de forma intensa, importante, o paciente sempre vai cair na hemodiálise por pelo menos 3 semanas, que é mais ou menos o tempo que leva-se para o paciente recuperar essas células tubulares e distais que são lesadas, tá? Então, isso pode acontecer se você não tratar adequadamente um choque hipovolêmico, insuficiência renal pré-renal,
ou for tão grave o caso que você não consegue, por mais que você dá reposição volêmica, sangue, trata doenças de base, a fisiopatologia é tão intensa que vai evoluir com necrose tubular aguda. Então aí não tem o que fazer e realmente vai indicar hemodiálise, tá? Você vai tentar evitar ao máximo chegar a esse ponto, mas parte das vezes isso não vai ser possível e você vai ter que saber que o paciente tem indicação de hemodiálise. Pós-renal. Por que eu coloquei pós-renal antes daqui? Em geral é injúria pré-renal, depois a renal intrínseca e depois a pós-renal. Mas 75% dos casos é pré-renal, 10% é pós-renal, então vocês têm que fixar nessas duas coisas. A pré-renal e a pós-renal é onde a gente, como plantonista, tem mais poder de intervenção, faz mais diferença na vida do paciente. Então tem que identificar. Então, em geral, é sempre uma uropatia obstrutiva que gera uma hidronefrose bilateral, igual vocês estão vendo aqui, quase sempre por hiperplasia prostática benigna ou câncer de próstata, ou nefrolitíase, coágulo e infecção urinária. Mais raro, mas infecção urinária pode dar por um mecanismo de obstrução mesmo, de reter diurese de forma importante, fazer bestigoma, e isso levar à injúria renal pós-renal. E tumores benignos e malignos em todo o trato urogenital ou que sejam por contiguidade ali obstruam. Quase sempre, quando você faz sondagem vesical de demora e resolve essa hiperplasia prostática benigna, pelo menos temporariamente, você resolve o problema. O paciente começa a reduzir creatinina gradativamente até normalizar. E se chama urologista, porque se for nefrolitise, se for um coágulo obstruindo, tiver tumores de outras etiologias, é só o urologista para resolver. Então, sempre passa a sonda vesical de demora e, sendo uma uropatia obstrutiva, chama o urologista para avaliar e ver se tem alguma indicação de algum procedimento. Finalmente, a injúria renal aguda intrínseca. Então, ela sempre vai ser uma dessas três componentes, né? Ou vasos renais. Vamos falar de pequenos, que tudo bem, vasos de grande calibre pode levar a uma ira? Pode, mas é pouco provável. Quase sempre são vasos de pequeno calibre, que a gente entra principalmente nas vasculites. Lesões glomerulares, então, que são diversas, né? Então, desde secundárias, tipo nefrite lúpica, até primárias, né, essas glomerulopatias primárias, e lesões túbulos intersticiais que são mais raras, em geral causadas por alguns medicamentos, mas é sempre um desses três componentes que vão levar à injúria renal aguda intrínseca, tá? Então, se for lesão de vasos de pequeno calibre, o que vai acontecer? Ou vasculite ou crise renal esclerodérmica, esclerodermia. Ou diagnósticos mais raros ainda, a CHU, que é a síndrome hemolítica urêmica, em geral o paciente faz plaquetopenia, anemia, em geral após uma síndrome diarreica ou em puérperas, isso é comum, por uma E. coli, um tipo de E. coli lá específico que libera uma toxina que causa essa síndrome hemolítica urêmica, que evolui dessa forma. Ou púrpura trombocitopênica trombótica, que evolui com anemia, trombocitopenia, febre e um quadro neurológico, em geral crises convulsivas, por exemplo, que um quadro muito grave, felizmente raro, aí em geral tem que fazer plasmaférese. Atenembolismo de colesterol, tem um trauma ou algum exame que, por exemplo, de arteriografia, que a placa de ateroma ali de aorta, de vasos renais, de artérias renais, ela é embolizada, quebrada e emboliza para as pequenas artérias renais. E nefroesclerose hipertensiva aguda, que é relativamente mais comum de todas essas que eu falei, então é um paciente que tem hipertensão severa e isso vai levando a uma perda de função renal mesmo, tá? Então, para ressaltar, seria essa quinto diagnóstico aqui, que é a causa mais comum de lesão de vasos renais, tá? Levando a injúria renal aguda. Lesões glomerulares, pode ser primária, aí entra aquela série de glomerulopatias primárias, GEFs, tem várias, tá? Então pode ser, em geral, elas evoluem com uma forma rapidamente progressiva, tá? Ou doenças reumatológicas, sendo a mais comum lúpus. Então, não, pode ser outras, claro, mas a mais comum, de longe, seria lúpus, tá? Não, vasculite também, mas entra nesse primeiro componente. Mas essas glomerulopatias também evolui com injúria renal intrínseca. Comumente a apresentação é subaguda, não é aquela coisa de dias, para horas e dias para manifestar. Em geral fica semanas, já tem alguma manifestação clínica e depois aparece uma creatinina alta. Mas é importantíssimo vocês definirem isso. E mais raro ainda, lesões túbulo-intersticiais, que o principal tem outras causas, claro, gente, mas o principal é a nefrite intersticial aguda, que manifesta com rastro cutâneo, febre, eosinofilia, piúria, eosinófilo urinário. Em geral, é ao uso, secundário ao uso de uma dessas medicações aqui, beta-lactam, cefalosporina, sulfametoxazol. Existem outras, alopurinol, por exemplo, outras, mas essas seriam as mais comuns. E mais raramente por infecções e doenças autoimunes. Então, essa NIA, né, que a gente chama, nefrite intersticial aguda,
é comumente medicamentosa e vocês têm que identificar, tá? Pessoal, importantíssimo saber que na injúria renal intrínseca, a maioria das vezes a gente pede avaliação da nefrologia e, de acordo com a anamnese e exame físico, já pede algum exame, em geral sorológico, para tentar identificar uma daquelas causas lá, tá? Ou de vasculite, que é pequenos vasos, dentre aquelas outras causas, ou de lesões glomerulares, tá? Que pode ser primária, igual eu falei, essas glomerulopatias primárias ou secundárias ao lúpus, por exemplo, ou de nefrite intersticial aguda, que em geral é alguma medicação. Você tem que pelo menos ter uma suspeita do que está causando aquela lesão renal intrínseca, mas a gente sempre chama a nefrologia para bater o martelo e resolver a condução depois, tá? Basicamente, depois de testes serológicos, eles vão começar um tratamento adequado para a etiologia, ou em alguns casos que nem com teste sorológico eles conseguem definir a causa, eles vão partir para uma biópsia renal guiada e, de posse desse anátomo patológico, definir a próxima conduta, tá? Exames serológicos, basicamente, é FAM, anti-DNA, se for vasculite, PANC, CEANCA, então esses seriam os testes sorológicos. Mas, igual a gente falou, em geral a gente chama sempre a nefrologia para estar ajudando, mas vocês têm que ter pelo menos uma suspeita clínica daquelas diversas causas de injúria renal intrínseca, tá? Embora, igual eu falei, concentrem em tratar, reconhecer e manejar uma pré-renal e pós-renal, que seu objetivo, sua missão como plantonista vai estar resolvida. Agora, os casos que é renal intrínseco, que você tem que chamar nefrologia, aí vira muita clínica médica, e principalmente nefrologia. Aí é interessante você saber pelo menos a hipótese mais provável para o caso e já comece a pedir os exames, mas quem vai bater o martelo e conduzir posteriormente vai ser o nefrologista. Outra coisa, tendo injúria renal aguda, vocês têm que suspender ou ajustar doses dessas medicações. Na verdade, eu vou ser bem sincero, a AINE você sempre vai suspender, nunca vai usar a AINE num paciente com injúria renal aguda, tá? IECA e BRA vai suspender também, tá? Então, IECA e BRA, o captopril, lapril, losartan, canesertan, em geral o paciente piora a creatinina, pode ter hiperpotassemia, vai suspender ou reduzir os aminoglicosídeos, tá? Assim como piperacilina e tazobactam, que é pipetazo, vancomicina e anfotericina. Vancomicina e anfotericina são mais nefrotóxicos, na prática dá para perceber isso. Pipetazo é mais nefrotóxico quando associado com a vancomicina, como a literatura já traz, mas vocês têm que suspender ou substituir e ajustar a dose quando é inevitável, e você não pode suspender de jeito nenhum. Às vezes a vancomicina é a única antibiótico que está fazendo efeito para uma infecção importante, uma sepsis, por exemplo, você vai ajustar a dose, vai deixar a medicação nefrotóxica e vai ajustar. Agora, um AINE nunca vai ser, então você não vai usar um diclofenaco, um cetoprofeno, assim, você pode substituir por opioides, por exemplo. Então você vai suspender sempre. Sempre olha se não tem na prescrição uma dessas medicações, se tiver, suspendam e se inevitável, o uso foi inevitável, ajuste a dose, tá? Existem outras medicações que devem ser evitadas ou diminuídas doses também, não porque são nefrotóxicas, mas porque elas acumulam nesse contexto de injúria renal. Então, metformina, é importantíssimo se suspender, que pode ter lesões graves, complicações graves com intoxicação de metformina por causa da insuficiência renal. Gabapentina, o paciente pode ter um quadro neurológico, cefepime, morfina pode rebaixar, então sempre vai reduzir a dose ou suspender essas medicações quando em uso. Não são nefrotóxicas, mas elas acumulam no contexto de insuficiência renal. E os exames complementares que vocês têm que pedir obrigatoriamente em todo paciente com injúria renal aguda são esses: ureia, creatinina e íons, né, que é potássio, sódio, eventualmente cálcio e magnésio. Exames laboratoriais básicos que a gente fala é hemograma, ureia, creatinina, já falei, íons, coagulograma, gasometria arterial, tem que pedir, urina rotina e urocultura, raio-x de tórax e ultrassom de rins, vias urinárias e próstata. É quase um carimbo, vamos falar assim. Tem injúria renal, já peça esses exames aqui de bioquímica que a gente falou. São obrigatórios, você vai ter que pedir sempre. Se não pedir, vai atrasar a condução dos pacientes ou causar problemas ainda mais sérios, tá? A gasometria arterial, porque se tiver acidose metabólica severa, é uma indicação de hemodiálise. A ureia e creatinina, vocês vão pedir íons, porque tiver potássio muito alto, é uma indicação de hemodiálise. Uma ureia muito alta, não sei, 200, 300, uma suspeita forte, leva uma suspeita forte de uremia. Raio-x de tórax, se tiver congestão pulmonar, que não responde a furosemida, seriam diálise na urgência, tá? Então, esses três grupos de exame aqui são essenciais para definir diálise na urgência. Você não pode ter um paciente lá, anúrico, oligúrico, com ureia creatininas altas, sem ter esses exames, porque pode definir a necessidade de diálise na urgência. Se você não descobrir isso
durante o seu plantão, nas 12 horas do seu plantão, o paciente pode morrer, tá bom? E esses outros exames são importantes até para a gente diferenciar os tipos de injúria renal aguda. Então, lembrando que a urina rotina é um exame simples, mas que ajuda demais a gente diferenciar a pré-renal, a intrínseca e a pós-renal. Então, a pré-renal vai vir ausência de sentimentos, elementos anormais ausentes, não vai ter nada, e densidade 1020, tá? A urina está concentrada. Então, vem uma urina rotina dessa, você fortalece ou mesmo se convence que a hipótese é a pré-renal e dá volume ao paciente, faz reposição volêmica. Já na injúria renal aguda, vai vir uma urina rotina rica, hematúria, piúria, albuminúria, hemoglobinuria. Não é para ter isso em pré-renal. O paciente que está lá fazendo uma hipotensão severa, isso leva a uma perfusão renal e por isso gera injúria renal. Não vai ter uma lesão glomerular grave, por isso que os elementos anormais são ausentes. Agora, num paciente que tem uma glomerulonefrite lúpica lá, ou alguma outra causa de insuficiência renal intrínseca, é claro que vai estar rica, a maioria das vezes vai estar cheio de proteína, albumina, hematúria, hemoglobina na urina, tá? Então, aí vocês pensam em injúria renal intrínseca. E após o renal vai vir a hematúria, que quando você faz aquele dismorfismo eritrocitário, vai estar ausente, negativo, porque está acontecendo hematúria ou por cálculo, ou por uma hiperplasia prostática benigna, ou por um câncer de próstata. Então vai vir uma hematúria sem dismorfismo. Então esse simples exame de urina rotina pode te ajudar muito na condução do paciente e é obrigatório pedir em toda injúria renal aguda, tá? Assim como ultrassom de rins e vias urinárias, e se for homem, rins, vias urinárias e próstata. Então, se tiver uma injúria renal aguda pré-renal, o ultrassom vai estar normal. Se for renal intrínseca, vai estar normal também. Agora, se for pós-renal, vai vir uma hidronefrose. E isso fecha o diagnóstico de pós-renal, você vai passar a sonda vesical e, dependendo do caso, dependendo do caso não, sempre chamar o urologista para tentar resolver de forma mais definitiva essa obstrução. Outra coisa importante no exame de ultrassom de rins e vias urinárias é definir aquele diagnóstico diferencial entre IRA, que é injúria renal aguda, injúria renal crônica, a doença renal crônica agudizada e IRC não dialítica ou dialítica, que aí não tem muito mais a fazer, não tem nada a fazer além de encaminhar para o nefrologista. Então, se for injúria renal aguda, o ultrassom vai vir normal. Agora, se for insuficiência renal crônica, vai vir uma perda de diferenciação córtico-medular e rins de tamanho diminuído, reduzido. Então, quando isso acontece, você não vai ficar pensando, isso aqui pode ser uma pré-renal, eu vou ter que dar volume. Tá? Perda de diferenciação córtico-medular, rim, os dois muito diminuídos. Em geral, ele já perdeu o glomérulo ali, você vai chamar o nefrologista para ver se ele vai ficar em diálise para o resto da vida. Em geral, quase sempre é assim. Assim como o ultrassom vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Então tem que ter um ultrassom para fazer esse diagnóstico diferencial. É isso. Pessoal, então qual o checklist desse vídeo de hoje, de injúria renal aguda? Primeira coisa que você sempre tem que fazer nesse checklist. Então, vamos lá. Diagnóstico precoce de injúria renal aguda. Tem que ficar com cadigo na cabeça, todo paciente que aumenta a creatinina mais de 0,3, lembrar que isso caracteriza injúria renal aguda e isso é importantíssimo você acender um alarme no seu raciocínio clínico para procurar as causas disso. Identificar indicações de diálise na urgência. É a primeira coisa, porque se tiver um potássio lá de 8, 9, e você deixa eu descobrir qual a causa da insuficiência renal. Não, assim, isso vai ser secundário. Você tem que fazer diálise na urgência, senão ele morre. Você não vai descobrir nunca a causa, porque depois de minutos a horas ele vai ter uma parada cardíaca e não vai voltar. Então, sempre se perguntar se tem indicação de diálise na urgência. Depois disso, não tem, aí você vai diferenciar IRA, injúria renal aguda, da IRC agudizada, essas duas que são importantes, porque aqui você tem uma capacidade de intervenção, você muda a vida do paciente, salva a vida dele, se você fazer corretamente. E IRC dialítica e não dialítica, em geral, não tem muito mais o que fazer, a não ser chamar o nefrologista para definir esquema de hemodiálise. E diferenciar depois disso e tratar a ida pré-renal, pós-renal e renal intrínseca. Então tem que diferenciar uma da outra. Lembrando, o foco seus como plantonistas sempre vai ser saber tratar adequadamente a ida pré-renal e resolver a pós-renal. Que é intrínseca, quase sempre. A gente pede exames sorológicos e chama a nefrologia para terminar o caso. Reposição volêmica adequada na ida pré-renal. Assista o vídeo de reposição volêmica para vocês entenderem melhor isso e dominar esse tema. Sondagem vesical de demora e chamar o urologista na pós-renal. Importantíssimo. Só passar a sonda vesical de demora, em geral o urologista demora para chegar, pela 12, 24 horas para reavaliar. Quando você passa para avaliar, quando você passa a sonda vesical de demora, você já resolve a obstrução de boa parte dos casos, a maioria inclusive, e a creatinina já começa a diminuir. Diagnóstico de causa de ida intrínseca e chamar o nefrologista. Então, suspeitou de lúpus lá, vai pedir
um FAM, um anti-DNA, complemento, C3, C4, CH50, você já pode fazer isso. Mas quem vai resolver mesmo vai ser o nefrologista, ele vai ver como é que vai ser o tratamento. Ele vai resolver se precisa biopsiar ou não. Mas você já pede esses exames sorológicos, porque já vai adiantar, já colhe, já manda para o laboratório de referência, então você já ganha um tempo importante. Suspender as medicações nefrotóxicas, então sempre revisem a prescrição do paciente que tem injúria renal aguda, e se tiver alguma daquelas medicações, vocês vão substituir, e se é inevitável o uso, diminuir a dose, e interpretar os exames complementares obrigatórios na IRA, que são aqueles, ureia, creatinina, íons, ultrassom, urina rotina. Então, eles vão ajudar muito a conduzir o caso e identificar se é pré-renal, se é renal intrínseca, se é pós-renal. Basicamente é isso. Foi um prazer estar com vocês e bons estudos, bom plantão e até o próximo vídeo.